Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos ver um exemplo. É de um banco de dados bastante conhecido, né? Que é os dados de um banco alemão, tá? Então é um conjunto que tem, né, informações financeiras e algumas coisas, né, pessoais, demográficas, em relação então a 1.000 solicitantes de crédito. Destes, 700, né, são bons pagadores e 300 maus. As variáveis que a gente tem ali no banco são 7 contínuas e 13 categóricas, né? Ao todo são 20 variáveis e mais então uma de saída que vai dizer, né, a variável de risco, se o cliente, o desfecho, né, se o cliente é um bom ou mau pagador. As 20 variáveis então trazem informações em relação ao histórico de crédito do cliente, por exemplo, montante acumulado, se ele tem outras propriedades, relação a valores monetários, essas coisas assim, tá? Então, o nosso caminho aqui hoje de análise é a gente começar entendendo esse banco, entendendo as variáveis, fazendo análise descritiva. Depois a gente vai começar a preparar as variáveis. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar sem preparar as variáveis, né? Vamos simplesmente colocar elas no modelo usando stepwise. E depois nós vamos começar a usar aquilo que a gente viu, né? Calculando o peso da evidência, o WE. E aí construímos o modelo e vamos avaliar a qualidade, a performance, tá? Tudo isso então usando o R. Aqui eu tenho o nome das variáveis, né, como elas estão no banco, depois a gente vai fazer uma troca de nome de variáveis para facilitar na hora da nossa saída, né, a gente entender o que está aparecendo. Então, estão aqui as nossas 21 variáveis, né, até por fim aqui, né, o desfecho. Aqui eu apresento para vocês os resultados em tabelas, né, da análise descritiva. Tá, então a gente tem algumas variáveis, né, aqui que são, a gente está olhando elas como variáveis numéricas, então a gente tem medidas de média e desvio padrão, né, e todas elas estão sendo olhadas tanto olhando, comparando, né, o mau cliente e o bom cliente. E a gente já começa a perceber, né, algumas diferenças importantes, né, então aqui variáveis, né, ó, a idade, né, do cliente, a gente consegue perceber que parece, né, que é uma variável que está relacionada, né? Quanto maior a idade, mais chance tem de ser de bom cliente. O valor do crédito, né? O contrário, quanto menor o montante de crédito, melhor é o desfecho, né? Ou seja, mais chance tem de ser bom pagador. E a mesma coisa a duração do empréstimo. E depois tem outras, né? Vamos passar aqui, que depois a gente vai lá para o R para dar uma olhada, né? Vocês olham depois com calma todos esses resultados. Então a gente tem tempo de emprego, tempo de residência, percentual da renda que o crédito vai comprometer, né? Então, vai ser o valor do crédito sobre a renda, o valor de investimento em conta poupança ou título de capitalização, né? Então, alguma renda de investimento que ele tenha, a situação da conta corrente, se ele tem e há quanto tempo, né, qual é o valor que ele tem, né? O número de créditos que ele já tem aprovado no banco, quantos dependentes de renda ele tem, aí vem mais uma informação demográfica aqui, né, que é sexo e estado civil, uma variável combinada, se o proponente é estrangeiro, qual foi o motivo para essa solicitação de crédito, para que ele precisa desse dinheiro, o tipo de emprego, né, se é desempregado, se tem algum tipo de qualificação no emprego, o tipo de moradia, alugada própria ou gratuita, se ele tem algum bem imóvel, né, que ele possui, se ele tem alguma garantia para crédito, tipo fiador, telefone, né, se ele tem telefone no nome dele, se ele tem outra instituição onde ele já possui financiamento, banco, lojas, o histórico de crédito, né, por fim, então, o histórico de crédito, se ele já, né, tomou algum empréstimo e como é que está a questão desse empréstimo, né, se está em atraso, ou se teve algum empréstimo anterior, né, como é que foi a questão de atraso desse empréstimo, tá? Então, essa é a cara do nosso banco de dados, que nós vamos trabalhar agora aqui no R, tá? Eu já, né, então a gente vai usar todos esses pacotes aqui, né, então estão aqui as instruções para vocês instalarem e ativarem os pacotes. Tá aqui o nosso banco de dados, que está dentro da biblioteca aqui, né, do pacote do crédito R.
Então, é o banco de dados alemão, né? German Credit. Vamos ver como é que é a cara desse banco de dados, né? Então, a gente tem aqui, né, as informações de todas as variáveis que a gente tem no banco. Nós vamos olhá-las com mais calma depois quando a gente for olhar a análise descritiva. Vocês vejam, então, né, a gente tem variáveis numéricas e variáveis de fator. Né? Então, aqui, a primeira variável do banco, só para a gente exemplificar, né, é uma variável categórica, que fala sobre o status, né, de conta atual, e a segunda é a duração do financiamento, que é uma variável numérica, né, medida em meses. Os nomes das nossas variáveis, como eu falei para vocês, né? Isso depende muito do banco de dados que a gente está utilizando, né? Então, dependendo do. Porque esse banco está espalhado em tudo que é site por aí, né? É um banco bastante conhecido como exemplo, né? Para testar esses modelos de crédito. Então, talvez os nomes das variáveis podem ser diferentes de um banco para outro, de onde a gente tiver pego essa fonte, tá? Mas vejam que os nomes são bem grandinhos. Então, o que nós vamos fazer aqui é renomear, botar um nomezinho menor, né, em português, que nos ajuda a interpretar, tá? Então, estou trocando aqui o nome das 21 variáveis. E aí nós vamos, então, agora entender a parte descritiva, tá? Procurei lá e achei alguns pacotes interessantes, tá? Deixa esses dois aqui que são mais simples, né? Perdão. Esse aqui, né, onde vai estar mostrando, né, quando a variável, vamos lá para cima, né, quando a variável, olhando aquelas duas primeiras que a gente tinha, quando a variável é discreta, né, perdão, quando a variável é categórica, quando a variável é contínua, então, por exemplo, duração, então vai dar informações aqui, né, de percentis e média, e outras variáveis, né, que tem daí quando elas são categóricas, né, vai dar as respostas, algumas vezes vai dar a questão das frequências, né, então tudo isso. Uma outra opção, as duas funções são describe, então daí a gente tem que chamar, né, o pacote. Este aqui faz então só a avaliação das medidas que são das variáveis que são, né, métricas, que são numéricas, né, então calculando algumas medidas descritivas, um pouco além daquelas, né, tem os percentis, vários percentis, mas tem medidas de curtose, de assimetria, amplitude interquartílica, erro padrão da média, desvio padrão e média. Aqui a gente já tem uma ideia, ó, que a gente tem um bom preenchimento dos nossos dados, tá? A gente vai ver, aí eu encontrei esse outro pacote que eu achei bem interessante, além dele ser bastante visual, para fazer a análise descritiva, o Data Explorer, tá? Esse introduce aqui só vai me dizer, então, essa parte inicial, né? Quantas observações eu tenho, quantas colunas, quantas dessas são, ele chama de discreta, né? Mas são as variáveis categóricas, quantas são contínuas, se a gente tem missing, total de observações, tá? E depois ele tem várias opções de plots para ir entendendo os nossos dados, tá? Esse aqui, então, né, vai me dizer o percentual ali, né, de variáveis categóricas e contínuas, né, e dizendo que todo o nosso banco de dados está todo completo, não tem missing. Igual, depois tem uma função chamada missing, aí ele vai olhar para cada variável se a gente tem missing, no nosso caso vai dar tudo zero ali, né, porque a gente não tem, mas eu achei bem interessante, né, esse pacote. Aqui a gente tem, então, histograma. Então, ele vai fazer histograma das variáveis que são contínuas, né? Que são contínuas, não, que são métricas, que são numéricas, né? Então, a duração, a idade, o montante de crédito, quantidade de créditos, taxa de parcelamento e tempo de moradia. Aqui a gente pede boxplot dessas variáveis, comparando com, né, a nossa variável de desfecho, que é o risco, bom, mal pagador. Né? Então, a gente começa a entender como se distribuem essas variáveis. Aqui também, né, nós vamos comparar com a variável risco, só que agora nós vamos olhar um gráfico de barras, para olhar então as variáveis, deixa eu apontar aqui, né? Ó, algumas variáveis categóricas do nosso banco, né? Então, habitação, emprego, telefone, se o trabalhador é estrangeiro, se tem dependentes. Então, por exemplo, aqui, né? Então, o mal é o vermelho, o verdinho azul aqui, né, é bom, né? O bom pagador, o mal pagador e o bom pagador. E a gente começa a olhar, então, se o
né? E aqui está toda proporcionalizada, né? Então, é como se fosse parece, né? Bastante o gráfico de mosaico, né? Mas é um gráfico de barras sobrepostas aqui, né? Que fecha o nosso total. E a gente consegue, então, comparar por essa característica, né? Que, por exemplo, ser um trabalhador estrangeiro, a gente tem uma proporção maior de maus pagadores do que quando o trabalhador não é estrangeiro. Tá? Mesma coisa que a habitação, por exemplo, se ela é própria, a proporção de maus pagadores é menor do que quando ela é alugada ou é uma moradia gratuita. Ali a gente estava, então, né, ele saiu aqui, acho que foram 2 blocos de gráficos, foi, ó. Então eu olhei o último, né, aqui eu posso olhar o primeiro bloco de gráficos, porque são 20 variáveis, não, são 13 variáveis categóricas, então agora eu consigo olhar as outras, né, então consigo ver aqui se ele tem, quais são os riscos, né, de outras variáveis. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, né, estado civil e sexo, a gente consegue ver aqui que quando é divorciada, né, então uma mulher divorciada, né, o risco é maior do que quando a gente compara com homens, né, sejam solteiros ou casados, tá? E assim por diante, tá, gente? Só para mostrar para vocês, então, uma ferramenta aqui que faz a análise das variáveis, tá? A gente pode, então, calcular a correlação das nossas variáveis com as variáveis, né, que são numéricas, né, calcular a correlação entre elas, então a gente começa a enxergar aqui algumas correlações importantes, que isso vão ser, então, né, cuidado depois para a gente entender a multicoliniaridade, né, para a gente tomar esse cuidado. Na sequência, então, a gente começa então a trabalhar com as nossas variáveis, tá? Então, vou diminuir um pouquinho aqui o gráfico, vou precisar mais da tela de saída aqui. Aqui só para dar um exemplo de categorização, né? Então, pode ser interessante, a gente vai ver depois que a gente usando o WOE lá, ele pode, né? Lembram lá que faz a binarização, né? Então, a gente pode usar aquela opção, como a gente pode criar as nossas categorias. Então, aqui eu só estou usando um exemplo da variável montante de crédito, né, solicitado, onde eu crio 3 categorias, né? Então, só para mostrar para vocês a ideia do que pode ser feito com uma categorização. Eu nem cheguei a colocar no banco, né? Só coloquei para vocês terem uma ideia, beleza? Aqui a gente vai converter a variável de risco, porque para o modelo a gente precisa que ela seja uma variável 0,1 e não bad, good, né, como está no banco. Então eu digo aqui para ele, né, que quando for mal o cliente vai ser 0, caso contrário vai ser 1, que é o bom. Então eu troco, né, estou trocando, substituindo a nossa variável de risco por uma variável 0,1. Aqui a gente vai separar as nossas amostras, né? Então a instrução é essa train, test, split, né? Onde eu posso, né, colocar, se for de interesse, que eu estou colocando para todo mundo chegar na mesma amostra, né? Mesma separação, né, das duas amostras. Mas pode tirar, e aqui que eu vou colocar a razão, né, do qual é a proporção que vai ficar para treino, né? E qual o restante, então, 30% vai ficar para teste, tá? E aí eu crio essas duas bases, né? A de treino e a de teste. E aí vamos começar, tá, gente? Aqui eu vou, sem trabalhar com as variáveis, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com as variáveis. Então vamos direto ao modelo de regressão logística, aqui pensando no modelo completo, tá? Inicialmente, e depois na sequência eu vou usar então a função stepwise, que vai fazer então, né, a busca por um modelo onde vai retirar as variáveis não significativas e também faz, né, esse ajuste fino ali de tirar, geralmente, né, porque elas perdem a significância, as variáveis que são altamente correlacionadas. Então a gente roda aqui o stepwise, ele vai levar um tempinho aqui, né, porque ele vai fazer a busca, né? Então, tirando e colocando variáveis, buscando ali pelo A e C, tá? Chegamos no melhor resultado, né? Onde ele enxerga aqui, né? Só pra gente mostrar o último. O A e C, né? Do modelo final. E qualquer modificação que eu fizer estaria aumentando, né, essa medida. Então, se eu tirar dependente, se eu colocar a idade e assim por diante, né? Então, ele está dizendo, se eu colocar alguma variável ou tirar alguma variável, eu prejudico a qualidade final do meu modelo, tá?
Aqui eu só peço para me mostrar então qual foi a fórmula final. Então tá aqui, né, as variáveis que entraram no nosso modelo: montante, duração, histórico de crédito, propósito, montante de crédito, tempo que ele está empregado, a taxa do parcelamento, a variável aquela categórica, né, de perfil de estado civil e sexo, quantidade de crédito, se ele tem dependente, quantos dependentes ele tem, se tem telefone, se o trabalhador é estrangeiro. E aí, com base nesta variável, né, nós vamos guardar o nosso modelo, né, nesse objeto que é chamado Stepwise. Então, nós vamos rodar de novo, né, a regressão logística, usando então agora a nossa fórmula, né? Então, essas variáveis aqui. Então, para eu não precisar colocar, né, todas as variáveis, copiar e colocar ali, eu posso usar essa opção aqui, né, de chamar a fórmula final do método Stepwise. E aí eu chego aqui, então, né, no meu modelo final. Tá aqui o nosso modelo. Então, vejam, né, óbvio, né, bem mais... Deixa eu rodar de novo para ver se a gente consegue enxergar tudo na mesma tela. Acho que agora deu, tá? Então, deixa eu subir um pouquinho. Agora sim, né? Então, todas as nossas variáveis, então ele abriu automaticamente, né? Todas as variáveis que eram categóricas, foi criado, né, internamente as dummies, né? Então, mas as variáveis que são numéricas, tipo duração, tá aqui, né? O montante de crédito, quantidade de créditos, dependente, taxa do parcelamento, né? Essas variáveis todas são métricas, né? São quantitativas, elas entraram desta forma no modelo. Então, depois, na sequência, a gente vai melhorar o tratamento dessas variáveis, fazer, né, os binding, juntar algumas categorias das variáveis categóricas e criar categorias para as variáveis numéricas, a partir do WOE, né, do peso da evidência, e selecionar depois essas variáveis a partir do valor da informação para tentar melhorar, então, o nosso modelo, tá? Então, daí vocês prestem atenção no que a gente está obtendo de resultado agora e o que a gente vai obter de resultado depois. A gente vai ter uma pequena melhora, mas vamos ter, né? E aqui para a gente exercitar o uso desse caminho de análise. Tá? Então tá aqui todas as variáveis, né, que entraram. Óbvio que a gente vai ter, né, aqui ó, vejam, variáveis que estão entrando e não têm significância, mas na verdade são as dummies, porque alguma delas, então aqui a gente tem, ó, da mesma, todas as três, né, as quatro, perdão, são a mesma variável categórica, as dummies da mesma variável categórica, então vão entrar todas elas, a menos que a gente crie as dummies e vá tirando, isso que é interessante, então na sequência a gente vai ver que tem essa opção de trabalhar com o peso da evidência ou com as dummies obtidas a partir do peso da evidência. E aí essas variáveis não vão mais entrar, né? Essas variáveis dummy aqui, a gente tem a opção de tirar elas, tá? Então a gente enxuga um pouco mais o nosso modelo e com isso consegue ganhar poder de predição, tá? Acurácia no modelo. A gente pode calcular, então vejam que quando a gente, né, quando a gente pede a regressão logística, a gente está acostumado a usar, a interpretar a razão de chances, né, mas não é um default lá da função summary. Mas eu posso pedir para calcular, então tá aqui, né, eu pedindo para calcular, e ele vai me entregar, né, aqui, né, a razão de chances, né, o odds ratio, de cada uma das variáveis e aí no intervalo de confiança, tá? Porque a gente pediu ali. E aí a gente consegue começar a interpretar, né? O quanto aquela característica aumenta ou diminui, né? A chance de ser um bom pagador, porque esse é o nosso desfecho 1, tá? E aí começando então a entender o relacionamento das nossas variáveis com o desfecho, tá? Bom, agora nós vamos então, entendido o nosso modelo final, nós vamos começar então a avaliar a performance, né? Avaliar a qualidade do modelo. Então nós vamos calcular, né, a área sobre a curva ROC, vamos calcular o percentual de acertos e vamos calcular o valor do KS, tá? Então, para isso, eu preciso, então, né, primeiro, criar a predição com base no meu modelo, né? Então, criar minha variável resposta, tanto na amostra de treino quanto na amostra de teste, tá? E aí eu vou, então, guardando essas informações, eu vou conseguir calcular o valor, né, da área da curva ROC a partir dessa função aqui, performance. Ela tem várias outras medidas de qualidade lá, vocês podem dar uma olhadinha, então, né, olhando o help dessa função. Nós aqui vamos estar pedindo, então, a área sobre a curva ROC, tá? Então, para o treino, a gente teve ali quase, né, 83,88, quase 84%
84% da área sob a curva ROC. E, claro, uma caída, né? E é isso que a gente vai enxergar depois, que essa caída aqui é bem menor quando a gente for olhar o segundo modelo da sequência ali, quando a gente trabalha melhor com as nossas variáveis. Então, a gente tem aqui de 74,19 de área sob a curva ROC para a amostra de teste, que é isso que nos importa, né? A gente tem que pensar que o que vale é entender como o modelo se comporta com dados que ele não conhece. Então, por isso a ideia da amostra de teste, e é nela que, né, as nossas medidas de qualidade devem ser consideradas. Tá? Vou abrir um pouquinho aqui, porque agora a gente vai fazer o gráfico da curva ROC, tá? Então, aqui eu faço o gráfico, tá? Então, tem várias funções, tá? Para fazer a curva ROC, depois eu vou mostrar uma outra para vocês, que é uma função que faz o gráfico e bota já o valor aqui dentro, né, do gráfico, e talvez vocês conheçam outras opções, né, de funções que sejam talvez mais interessantes, ok? Então, tá aqui a curva ROC para a amostra de treino. Aqui a gente tem, então, a curva ROC para a amostra de teste, né? A gente vê, então, que tem realmente uma redução, como a gente viu ali, né? Que vai de 84 para 74, aproximadamente. E aqui que eu falei para vocês que tem uma função, né, que eu encontrei lá, que faz o gráfico e, dentro do gráfico, plota o valor da área, tá? Então, aqui para a amostra de treino, tá lá os nossos quase 84%, né, 83,88%. E aqui para a amostra de teste, os nossos 74,19%, tá? O valor do KS, então aqui o KS, né, que a gente tem que comparar, a variável risco é a nossa variável observada, e score foi o nome que eu chamei lá em cima, né, tá aqui em cima, ó, score foi o nome que eu dei então, né, para nossa variável predita com o modelo, aquela probabilidade a partir da regressão logística, e aí então nós vamos calcular o KS, que é a separação então das curvas de bons e maus, a partir dessa variável predita score, tá? No treino, 51,82, tá? E na de teste, 39,99, 40%, tá? Eu comentei com vocês, quando a gente viu essa parte lá no conteúdo, que valores acima de 30 já são valores considerados razoáveis, né? E que acima de 40 são os melhores modelos. Então vejam que a gente tem um modelo aqui bem interessante, tá? Por fim, a gente vai agora então calcular a taxa de acerto. Para isso, então eu preciso dizer, né, o meu desfecho, né? Porque por enquanto eu tenho só o score. Então agora com base no score eu vou dizer, se for acima de 0,5 é bom, né? E se for, então, menor que 0,5 é mal. E fazer isso também na amostra de teste. Então, tanto na amostra de treino quanto na amostra de teste, eu gravei a variável predito, que é uma variável 0,1, né? Que é, então, o valor obtido a partir do modelo para classificação de bom e mau cliente. E aí, a partir disso, então, a gente vai criar uma tabelinha onde a gente cruza, né, o observado com o predito e depois calcula as probabilidades de acerto, que são, né, os valores das marginais dessa tabela sobre o total. Né? Então, vou rodar aqui tudo só para mostrar para vocês. Tá aqui a minha tabelinha. Esses valores da diagonal, então, né, são os nossos acertos, bons preditos, perdão, maus preditos como maus e bons preditos como bons. Somando isso e dividindo pelo total, os 700 clientes, né, que foram para a amostra de treino, eu tenho aqui 78,86, né, quase 79% de acerto. Na amostra de teste, isso cai lá para em torno de 70%. Beleza? Bom, segunda parte aqui agora, então, nós vamos começar a preparar um pouco melhor as nossas variáveis antes de criar o modelo. Então, eu vou de novo gerar, né, as amostras de treino e de teste, vocês poderem ter colocado um nome diferente. Eu só vou trocar, né, porque elas foram criadas e foram modificadas, lembram, né, que a gente já criou agora, né, o score, a gente já criou o variável predito, então a gente precisa tirar essas variáveis e ficar só com as nossas 21 variáveis originais, né? Então, deixa eu só mostrar aqui, ó. Ó, tanto o teste quanto o treino tem 23 variáveis, porque a gente incluiu o score, que é o valor de probabilidade, né, obtido a partir do modelo da regressão logística, e também o desfecho predito, que é classificar o cliente como bom ou mal a partir desse score. Então, vamos de novo, né, gerar a amostra de treino e de teste, voltando a ter só as 21 variáveis do nosso banco, as 20 preditoras e o desfecho, que é o risco.
E aí vamos lá, então, melhorar esse banco. Então a gente viu que uma das formas de trabalhar melhor com as variáveis é a gente calcular o peso da evidência, tá? A função é essa aqui, woe.binding. Depois, né, aqui a gente cria as regras e depois, com base o binding vai fazer, né, aquela separação em categorias, as variáveis numéricas, e vai, né, juntar algumas categorias das variáveis categóricas também, né? Essa é a ideia do binding que a gente também viu lá em alguma aula, tá? E depois, criando as regras, nós vamos colocar essas variáveis no banco, atribuir, né, no banco, usando essa função woebinding.deploy. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que essa função tem um... Bom, primeiro eu vou dizer qual é a base, né, que vai ser usada para criar, né, quais são as variáveis, e dentro dessa base colocar, então, as variáveis vão aparecer lá, tanto a variável de binding, de agrupamento, quanto a variável do WE, do peso da evidência, que vai ser obtida a partir das regras, que são calculadas a partir desta função aqui, e eu posso decidir criar as variáveis a partir do binding, seja colocando o peso da evidência para cada um desses bindings, né? Ou ainda, aqui eu botei embaixo só para mostrar para vocês, ou ao invés de colocar o peso da evidência associado, porque eu posso rodar a regressão com o peso da evidência, lembra que eu mostrei isso também numa aula, eu posso rodar com as dummies, tá? Que eu falei para vocês que às vezes é mais interessante porque fica mais fácil de entender e, portanto, explicar para quem não é da área estatística, tá? Então, essa função tem as duas opções, tá? Nós vamos rodar aqui com o WOE, mas eu vou mostrar, né, a criação com as dummies, tá? Então, primeiro, a regra, né, que é fazer a binarização, vamos dizer assim, né? Criar essa categorização das variáveis numéricas e também das categóricas, juntando algumas categorias já existentes. E aí agora nós vamos incluir elas no banco de dados e o WOE, no caso aqui com essa instrução, o WOE. Então vamos olhar, eu chamei de train WOE, porque daí eu vou guardar, né, o peso da evidência de cada uma das variáveis binarizadas. Então até a coluna 21 lá, a gente tem, né, o nosso banco de dados original, que é o risco. E aí eu vou mostrar só essa primeira para vocês terem uma ideia, tá? Então vejam, ó, aqui eu tenho um montante da conta, né? O que a pessoa tem na conta corrente. Então aqui a pessoa não tem conta corrente e aqui ele juntou, eram 3 categorias essa variável, e ele juntou as outras 2 categorias, né? Que é se ela tem algum valor, tá? E as duas, na sequência, vai aparecer, né, o valor do WOE. Então esse é o valor do WOE, né, se ela tem essa característica, e esse é o valor do WOE se ela tem essa característica. Então vejam, né, já começa a aparecer valor positivo para a variável que a gente espera, né, relacionamento com o desfecho bom pagador, e valor negativo de peso de evidência com o valor da variável, né, com o resultado da variável que a gente espera relacionamento com o mal pagador, tá? Só um outro exemplo aqui, que era a duração. Aqui a gente está olhando um exemplo de uma variável métrica, né, uma variável numérica, onde foi criado aqui 3, acho que são 3, tá? 3 categorias, né? Então, até 6, de 6 a 15, de 15 a 30. E aqui do lado, o peso da evidência. E assim por diante, tá, gente? Ó, então a gente começa a olhar outra variável categórica, que esses maisinhos aqui estão mostrando as categorias que foram juntadas, e do lado, o peso da evidência, tá? O que poderia ser feito, então, que eu falei para vocês, é que ao invés de a cada categoria, né, cada binding criado, eu associar o peso da evidência para calcular depois a regressão, é eu trocar cada categoria dessa por uma variável dummy. Então, eu só troco ao invés de WE nessa instrução por dum. Tá? Então, eu vou só mostrar para vocês aqui, criei no banco de dados, é a mesma instrução, só troquei, então, o que vai ser criado, né, que não vai mais ter o WE, e sim uma dummy para cada uma das categorias, e vamos só dar uma olhadinha nessa base, para a gente ter ideia do que está acontecendo. Tá aqui, então, o risco, né, até aqui, então, a nossa variável de desfecho, até aqui, então, o nosso banco de dados, né, o binding é o mesmo, né, não mudou, isso não vai mudar, as regras eram as mesmas, o que vai mudar é que agora eu vou criar dummies. Então vejam aqui, por exemplo, né, tá aqui o binding da variável montante, que a gente viu que foram 2, né, que é ter algum saldo e não ter conta corrente, não ter valor na conta corrente, né, e a gente cria aqui a dummy, ó, então aqui é 1,
0, 0, 1 e assim por diante, né? Então, as dummies relacionadas a cada uma das nossas categorias. Então, vejam que desta forma a gente tem um banco bem mais comprido, né? Deixa eu achar aqui, ó, a gente tem um banco com 104 variáveis quando eu faço as dummies e eu tenho com 61 variáveis se eu usar o WE, porque o WE simplesmente vai de cada binding, trocar esse binding pelo WE. E já as dummies não. Cada binding vai virar lá, né? Então, se eu tiver 3 categorias, 3 variáveis dummies, né? Então, aumenta o nosso banco. Tá? Só para mostrar para vocês que é uma outra opção. Nós vamos usar, então, o WE. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora na sequência. Criar um banco de dados só com as variáveis transformadas. Então, a gente vai limpar, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar com a variável de risco, que é a nossa resposta, e as variáveis que têm prefixo WE. Deixa eu só voltar aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Ou seja, eu não vou mais usar nada das minhas variáveis originais, eu vou ficar só com o risco, que é o meu desfecho, todas as variáveis com binding vão sair do meu banco, e eu vou ficar com todas as variáveis que têm o WE, né, na frente do nome da variável que foi binarizada. Tá? Então, a gente vai ficar com o risco, variável preditor, variável resposta, e todos os WEs criados das nossas variáveis, que vão ser os nossos possíveis preditores. Tá? Então, a gente vai fazer isso para a amostra de treino, e depois nós vamos aplicar as regras também na amostra de teste e criar o banco de dados só com as variáveis WE na variável de teste também. Tá? Então, criei, né? Na verdade, eu só reduzi o meu banco de dados. Lembra que eu tinha 41, acho que era, né? 43. Ficamos só com 21, né? Que são as 20 preditoras de WE, né? E a resposta risco. Vamos fazer a mesma coisa agora com o teste. Então, vejam, ó. A de teste, 61. Era 61. 61 variáveis na variável na amostra de teste, que agora nós vamos reduzir para 21, porque a gente vai ficar só com aquelas que têm, então, o WE gravado. Lembram que para a gente escolher as variáveis, uma dos indicadores era a gente calcular o valor da informação, tá? A estatística IV, que quando ela fosse acima de 0,10, é um indicativo de que aquela variável ali tem força para predizer a variável risco. Então, nós vamos calcular, né, na amostra de treino, né, agora nós vamos começar a pensar, né, na construção do nosso modelo. Na amostra de treino, nós vamos calcular o valor da informação com relação à variável risco de cada uma das nossas variáveis. Então, vejam aqui, ó, então aqui as nossas 20 variáveis, né? Todas elas eu estou calculando, então, o peso da evidência com relação à variável resposta risco, tá? E aí, nós vamos selecionar agora só, então vejam, vou criar um banco de dados aqui, né, chamado de banco de dados eliminado, né, então vou tirar as variáveis, então vou usar essa função IV elimination, porque eu vou tirar da amostra de treino os valores, né, que forem menores que 0,1. Tá? Então, eu fico na amostra de treino com a variável risco e, né, vou ficar com as variáveis que, em relação ao risco, o IV, o valor da informação, é pelo menos 0,1, tá? E aí, de todas aquelas 20 variáveis, nós temos agora só estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis. De 20, reduzimos para 8 variáveis, que são variáveis, então, que têm um valor de informação acima de 0,1. Pronto, então agora nós vamos criar o nosso modelo com estas 8 variáveis preditoras aqui, né? Então, risco, né? E todas as 8 variáveis, usando então este banco de dados, fazendo a nossa regressão logística. Tá aqui o nosso modelo, né? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, então vejam que agora só apareceu variáveis, né? Que tem uma certa significância. A variável propriedade aqui, né, ficou significativa só a 11, pouco mais de 11%, tá? Poderíamos melhorar, talvez, o modelo, né, ver qual seria o ganho de retirar ela, né? Daí eu precisaria, então, ao invés de colocar aqui o pontinho, né, colocar todas as 7, tirando aquela ali com não significância. Uma outra coisa que a gente pode, né, também usando o valor do peso da evidência, é calcular a importância de cada uma dessas 8 variáveis para o modelo. Então vejam que interessante aqui, ó. Eu tenho aqui o beta padronizado, né, da regressão, e com base nele eu vou, então, né, medir a importância de cada uma dessas variáveis. Então vejam que justamente aquela da propriedade é a variável menos importante, aquela que deu, né,
uma significância baixa lá no meu modelo, e que a gente tem aqui que o montante de crédito é a variável mais correlacionada, né, mais correlacionada, que tem mais importância para predizer ser bom ou mal pagador, na sequência se o trabalhador é estrangeiro e depois a duração do empréstimo, beleza? Bom, seguindo, agora então nós vamos gerar, né, os valores preditos na nossa amostra de treino e de teste, tá? Eu estou gerando aqui, né, na amostra de treino e na amostra de teste. Então, vejam, tá aqui, né? Eu tenho lá as minhas 10 variáveis, porque eu tenho só as 8 preditoras, a resposta, né, o risco, e agora uma variável de probabilidade, que é o meu score aqui, ó, tá? Esse é o score, então, obtido a partir da nossa regressão logística com aqueles 8 preditores baseados no peso da evidência. E nós vamos só agora, então, para entender, eu só vou trocar o nome, porque o nome está muito grande ali, né? Eu vou trocar, então, para PD, só isso, tá? Foi só isso que eu fiz. Da 10ª variável do banco, eu estou trocando ela para PD, tanto no banco de teste, de treino, quanto de teste. Vamos para as nossas métricas, para a gente finalizar, para entender como é que ficou, então, os nossos modelos. A ROC, né? Então, a ROC para a amostra de treino 81,63, e a gente tinha 83,88, então um pouco melhor era, né, na nossa primeira regressão, né, sem fazer o trabalho, mas a gente tem que avaliar aqui na amostra de teste, né, aqui na nossa primeira regressão lá era 74,19, e agora a gente teve um ganho aqui para 75,64. O KS é a mesma coisa, tá? O nosso KS 51, deixa eu subir um pouquinho. Nosso KS, então, deu 51,27, aqui arredondando, para a amostra de treino. E a gente tinha 51,82, tá? Lá na nossa primeira regressão. Então, deu uma caidinha aqui, mas a gente tem que pensar também, de novo, né? Vamos olhar para a amostra de teste. A gente tem aqui, ó, 42,66 arredondando, e a gente tinha 40, era 39,997, né, na outra regressão, tá? Então, ganhamos também aqui, né, na comparação com o KS. Aqui a gente vai, então, dizer quem é 1 e 0, lembram lá, né? Dizer quando for maior que 0,5 é bom pagador, quando for menor que 0,5 é mau pagador, tanto na amostra de treino quanto na amostra de teste. E vamos agora, né, calcular as taxas de acerto. Na amostra de treino, 78,14, a gente tinha 78,86, né? Então, tivemos uma perdinha aqui com relação à amostra de análise, mas a gente tem um ganho na amostra de teste, que era de 69,67, e agora a gente tem 71,67, arredondando, tá? O nosso percentual de acerto. Então vejam que trabalhando as nossas variáveis a gente acabou tendo um pouco mais de ganho. É importante a gente avaliar na amostra de teste, porque a gente tem a questão do superajuste, né, na amostra de análise, sempre temos esse risco. E aqui está uma prova, né, que a gente acabou tendo um superajuste, né, na primeira regressão comparado à segunda regressão, e que na amostra de teste, então, a gente visualizou essa segunda regressão com resultados um pouco melhores do que o da primeira, né, então trabalhando as variáveis, calculando o peso da evidência. Ok, gente?